Oi pessoal, aqui é a Tayane e hoje nós vamos dar sequência aqui à prova que a gente estava analisando, né, e fazendo alguns comentários da cidade de Araçaiguama. E nós paramos na questão 25, então hoje nós vamos fazer da questão 25 a 28. A 28 eu achei muito interessante, que vai falar sobre a parte da carga horária. Então fica aqui no vídeo que eu queria fazer uma observação sobre onde a gente acha essa informação e que ela pode dar algumas confusões na nossa cabeça. Mas vamos aqui na questão 25, que diz o seguinte: a principal finalidade do cadastramento familiar e territorial realizado pelo ACS é identificar. Aí aqui vão vir as opções, né, de qual seria, né, a principal finalidade do cadastramento familiar que nós, os agentes de saúde, fazemos. Lembrando que é a parte fundamental do nosso trabalho. Quando a gente começa a trabalhar como agente de saúde, a gente cadastra as famílias e quando aquela família ela muda de casa, ela vai embora, a gente desfaz o cadastro, a gente acaba excluindo o cadastro e quando chega uma família nova, a gente realiza o cadastro. Isso, gente, faz muito parte do dia a dia da gente, então é algo realmente importante. E aqui está falando que a principal finalidade desse cadastramento é identificar, aí tem a letra A, B, C, D e E. Aqui a resposta correta é a letra A, que diz que é identificar as necessidades de saúde da população em seu território de atuação, visando a implementação de ações de saúde. E realmente, nada melhor do que realmente cadastrar, conhecer ali as necessidades das pessoas daquele território para estar vendo o que dá para ser feito, né? Visando realmente a implementação de ações de saúde. Lógico que isso é uma coisa que o agente de saúde ele não vai ter que pensar, elaborar sozinho. Isso é junto com a equipe dele de saúde, né? Do posto de saúde, da unidade ali, da estratégia saúde da família que ele trabalha. Por isso a letra A. Já nas outras opções, a gente repara que restringiu muito as pessoas que a gente teria que estar identificando, como por exemplo aqui, olha, vamos dizer que a principal finalidade do cadastramento familiar do ACS é identificar os indivíduos portadores de doenças crônicas e estabelecer um plano de ação. Aqui está restringindo muito. A finalidade não pode ser só essa de identificar os portadores de doenças crônicas, porque a gente estaria excluindo outras pessoas com outros problemas e doenças crônicas são importantes? Sim, só que também tem mais coisas. Portanto, quando vocês se depararem com uma questão que restringe muito, igual a letra B está fazendo, desconfiem. A letra C também está restringindo, porque seria apenas as famílias com baixa renda e oferecê-las amparo social. Também não é. A parte ali do amparo social também não faz exatamente parte do nosso trabalho. A gente pode até estar contribuindo, fazendo ações conjuntas com o CRAS, que tem na nossa cidade, mas não exatamente vamos dizer assim, é o nosso modelo de atuação, vamos dizer assim. Então, também é uma questão que está restringindo quando fala apenas famílias com baixa renda. Letra D também restringe muito, porque fala apenas as famílias com vulnerabilidade social, e ela ainda completa e registrá-las no programa de Auxílio Brasil, o que também não tem nada a ver com o nosso trabalho. E letra E diz apenas indivíduos portadores de doenças infecciosas. E ainda fala em indexar seus cadastros no sistema UNASUS. Só a título mesmo de curiosidade, gente, que o UNASUS, ele é um site, né? Ele é um sistema de capacitação que tem cursos ali com educação permanente, ou seja, não teria nada a ver com cadastro de população. Então, de qualquer forma, essa afirmativa estaria errada. Então, a gente percebe que é a letra A porque as outras opções, elas restringem muitos grupos. Então, é importante identificar todas essas pessoas? Sim, mas falar que é só para identificar as pessoas com doenças crônicas, está forçando a barra. Só as pessoas de baixa renda, só as pessoas com vulnerabilidade social, só portadores de doenças infecciosas. Então, quando restringir demais, desconfia. Questão 26. Diz que a prática do acolhimento, né, no contexto dos agentes comunitários de saúde, pode ser descrita como... Aí vem aqui a letra A. Tratar os usuários de forma impessoal e padronizada, sem considerar os aspectos culturais. A gente nota que já é uma afirmativa muito radical, né? Então, a gente já tem que desconfiar que não é essa opção. Afinal, a gente tem que sim considerar os aspectos culturais de cada um, porque, como a gente sabe, cada um é cada um. E essa forma padronizada também não está muito legal. Então, a gente já tem que desconfiar da letra A. Letra B, priorizar apenas os aspectos médicos e análises de exames clínicos para a tomada de decisão. Essa aqui, então, a gente vê que não tem nada, mas não tem nada a ver com o nosso trabalho.
E letra C, não considerar as necessidades e demandas dos usuários, apenas realizar os encaminhamentos solicitados. Também não é assim o nosso modo de agir. Também a gente nota que está muito radical, então desconfia. Letra D, escutar e compreender as necessidades dos usuários, promovendo uma relação de confiança e humanização. Exatamente. Por quê? Porque se realmente a gente não entender, bate com a parte do cadastramento que eu falei agora há pouco, se a gente não entender a necessidade de cada um, os problemas e as demandas ali de cada um, a gente não vai conseguir realmente ter uma relação de confiança e de humanização. Né? A gente aqui acaba caindo naquela coisa da empatia. Porque se a gente não entender a necessidade, o problema de cada um, a gente não vai conseguir ter um vínculo ali com a comunidade. Portanto, é a letra D. E a letra E também não seria porque, olha só, adotar somente uma abordagem curativa dos problemas de saúde. Também não, está muito simplório isso aqui. Então, o que faz parte mesmo do nosso modo de agir, do nosso trabalho, é a letra D. Portanto, a questão 26 é a letra D. Achei ela também bem tranquilinha. E vamos para a questão 27. Nos termos da legislação vigente, assinale a alternativa correta no que tange a jornada de trabalho dos profissionais agentes comunitários de saúde. E aqui, gente, diz que os ACS eles deverão trabalhar somente meio período. E isso aqui não é verdade. Nós trabalhamos 40 horas semanais, nós trabalhamos diariamente 8 horas por dia e não tem essa de meio período. Onde a gente encontra essa informação? Lá na Lei 11.350, então não é a letra A. Letra B, não há restrições de escolaridade para a contratação dos ACS, basta apresentar alfabetização. Bom, essa letra B também não pode ser pelo fato de que o fato do agente de saúde, né, ele ter requisitos ali que ele tem que cumprir, um deles é a escolaridade, que é o ensino médio completo, e calma, se você vai fazer prova aí para agente de saúde na sua cidade, só tá te cobrando o ensino fundamental, né, caso você tenha lido o edital e só tá cobrando o ensino fundamental, calma que é assim mesmo, porque no caso de não ter, tem essa brechinha na 11.350, que no caso de não ter candidatos de nível médio, pode sim ter a nível fundamental, e é o que a gente mais vê por aí. A gente vê muitas provas de agente de saúde a nível fundamental, então não tem nada a ver. Só que aqui, no caso, falava que não tinha restrição de escolaridade, bastava apenas apresentar alfabetização. Tipo assim, você sabe ler e escrever, você pode ser agente de saúde. E a gente sabe que não, tem que ter ali, respeitar a escolaridade, que é um dos requisitos do cargo de agente de saúde. A letra C diz que os ACS não têm direito à indenização de transporte. E, na verdade, o agente de saúde ele tem sim. Inclusive, se for o caso, né, se ele precisar, o ente federado responsável por ele é que tem que pagar ali a indenização, pagar o vale transporte. Então, se você trabalha para a prefeitura e você precisa, né, do transporte, que às vezes a sua localidade é longe, ou você precisa fazer algo diferente, é a prefeitura que tem que estar ali bancando. Então, sim, o ACS ele tem direito à indenização de transporte, se for o caso, tá, gente? Se ele precisar. Letra D. Os ACS precisam participar do curso de formação somente no ato da admissão. Aqui a gente já vê que não é assim. Então, estes isentos da necessidade de formação continuada, não. O agente de saúde, ele precisa sim do curso de formação inicial, né? Só que ele também precisa estar sempre se capacitando a cada 2 anos, ele precisa receber ali da prefeitura ou do ente que é responsável por ele a capacitação, pelo menos a cada 2 anos ali ele tem que estar recebendo. Então, não é a letra D por este motivo. Essa palavrinha somente atrapalhou aqui. E a letra E diz que os ACS habilitados poderão realizar medidas de pressão arterial durante a visita domiciliar. Só que tem um detalhe: quando assistidos por profissional de saúde de nível superior. Exatamente, e onde a gente encontra aí essa informação? A gente encontra lá no artigo A, no 4º parágrafo, que sim, o agente de saúde ele pode estar medindo a temperatura, ele pode estar ferindo a pressão arterial, só que perto dele ele está tendo que ser assistido por um profissional de saúde de nível superior. Então, ele pode com essa observação, tá? Então, sim, é a letra E. E a questão 28 que eu queria comentar com vocês é que a primeira vez que eu bati o olho nela, eu falei, ué, mas depois eu me liguei. Então, muito cuidado, porque assim como eu fiz uma confusãozinha nela, talvez alguns de vocês também façam, tomara que não.
que diz o seguinte: nos termos da legislação vigente, na jornada de trabalho do ACS, o número de horas semanais que deverá ser dedicado às atividades externas, como a visitação domiciliar e demais trabalhos em campo, é de... Aí tem as opções de 5 horas, 15, 30, 8 e 40 horas. Imediatamente eu fui em 40 horas, porque é a nossa jornada semanal, 40 horas. Só que aí depois eu lembrei das 30 horas, que era só para as atividades externas. Só que eu falei, peraí, mas isso tinha sido riscado, isso tinha sido revogado. Só que não foi. Isso daí é uma coisa até que eu acho errada lá na lei, que isso tinha... Quando você olha na 11.350, dá a impressão que foi revogado. Só que quando você olha a 15.395, vou mostrar ela aqui para vocês. Artigo 10, artigo 9A, que é o mesmo lá da Lei 11.350. Passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí, no segundo parágrafo, diz o seguinte: a jornada de trabalho de 40 horas semanais, exigida para garantia do piso salarial, tá. Quando chega aqui embaixo, diz, será distribuída em... Aí, aqui no primeiro inciso diz 30 horas semanais para as atividades externas de visitação domiciliar, execução de ações de campo, coleta de dados, orientação e mobilização da comunidade e as 10 horas semanais para atividade de planejamento e avaliação. Ou seja, eu não vi o edital dessa prova aqui dessa cidade de Araçaiguama. Só que se... Lá no edital, provavelmente estava escrito 13.595, então essa parte foi cobrada. Então, cuidado no edital, vê lá quais são as leis que estão sendo cobradas, porque se vocês talvez batessem o olho na 11.350, iria marcar direto 40 horas semanais. Só que, como lá no edital deles, provavelmente estava a 13.595, então tem essas 30 horas semanais aqui. Porque se você olhar de modo geral, sim, são 40 horas semanais. Aqui só está explicando que são 30 para atividades externas de visitação familiar e ações de campo e 10 horas para atividade de planejamento. Então, é como se fosse 30 para coisas externas e 10 para coisas internas. Então, vai depender muito realmente, gente, vai depender muito do que vai estar escrito lá no seu edital, o conteúdo programático, para você saber o que de fato vai ser cobrado. Então, eu quase me confundi nessa aqui, mas eu falei, opa, deixa eu ir lá conferir na 3.595. E lá eu achei a resposta corretinha, porque meu dedinho já foi direto na letra E. Então, não deixe isso acontecer com vocês. Olha no edital o que vai ser cobrado, qual é a lei que eles estão cobrando lá dentro. Se são as duas, então é bom você saber as duas coisas, tá ok? Se, por exemplo, também na questão 28 tivesse escrito assim, quais são a hora semanal, a jornada semanal do agente de saúde, sem essa parte aqui de hora dedicada a atividades externas ou às atividades de planejamento, as internas. Aí seria 40 horas semanais, mas como a banca já colocou aqui bem explicadinho que é para atividades externas, então a resposta é 30 mesmo. Tá ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessas questões. Eu gostei muito. E aos poucos, gente, eu vou trazendo as questões que vocês estão me mandando também, que tem alguns inscritos que estão me mandando algumas questões aqui. E essas questões estão me ajudando bastante, tá ok, gente? Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!